Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia em nome de Jesus. Retomando, ou melhor, continuando o assunto do discipulado, não é, com base nessa grandeza da maestria do profeta Eliseu, eu falava nessa última mensagem sobre o crescimento, o desenvolvimento de Eliseu, não é? De como ele, a partir da sua eleição, quando aquele manto de Elias é lançado sobre ele, ele começa primeiro imitando Eliseu, depois ele comete um exagero enorme, amaldiçoando aqueles 42 jovens que são destruídos, despedaçados pela ursa, não é? Segue-se a história de Eliseu de uma maneira tão especial, levando fertilidade para as águas de Jericó, e daí a pouco Eliseu já está colocando intervenções em uma guerra que ele consente receber os reis, né, Jorão, o rei de Amon, por conta da presença do rei Joabe. Então, inegavelmente, havia um crescimento, um desenvolvimento na percepção de Eliseu daquilo que era uma condição individual ou uma questão de julgamento dele pessoal, para aquilo que era uma obra realmente contundente que afetaria uma nação inteira. E não poderíamos também deixar de dizer que essa influência iria além das fronteiras de Israel, como nós vemos depois Eliseu em Damasco, né, que já era da Síria. Mas aí vem, após o capítulo 3, com esse crescimento dessa sensibilidade de Eliseu, o que eu quero chamar do seu chamado até a sua constituição. Vamos dizer, do seu chamado, onde ele ainda estava em situações muito abruptas e rompantes mesmo assim, da sua personalidade, para um nível maior de compenetração e de sensibilidade, né? Do seu chamado até a sua maioridade, até a sua constituição. É onde você vai ver no capítulo 4, Eliseu, com tanto tato e com tanta sensibilidade, atendendo aquela viúva de um dos seus discípulos. E ele a trata com muita honestidade, com muita hombridade, com muito carinho, e abençoa mesmo aquela mulher para que a provisão chegasse até a sua casa e ela não tivesse a vida de seus filhos dadas como escravo, né, em pagamento da dívida que havia ficado. Existe uma história curiosa por trás, provavelmente, do marido dessa viúva, enfim. Falei sobre isso outro dia, mas esse é o momento que nós já percebemos essa sensibilidade, essa mudança de Eliseu, que, muito embora não perdeu, não é? E não iria perder aquela autoridade, intrepidez e ousadia, até mesmo aqueles rompantes, né, proféticos que nós vemos na história de Eliseu, mas ele faz um parênteses para olhar nos olhos daquela mulher, para se lembrar daquela história, um homem que está com estadistas, não é, com reis, lançando palavras que vão intervir em guerras. Ele para atender a esposa, né, de um dos seus discípulos que havia partido. Então isso mostra realmente esse crescimento, essa evolução e esse tato que precisa de ser desenvolvido também no nosso caminho, nas nossas correrias, nas nossas situações de bravatas, nos nossos próprios julgamentos e até mesmo nas nossas próprias brincadeiras, que eu posso testemunhar que em grande medida, em momentos e outros momentos da igreja, passaram de brincadeiras descomedidas para serem chocarrices mesmo, zombarias e coisas que passaram do ponto e feriram muita gente. Então nós vemos Eliseu nesse passo mesmo, né, de ação, desse crescimento e desse entendimento de qual era de fato o seu papel. Nós vemos depois Eliseu diante daquela mulher sunamita que o hospedou, não é? Ele passava nas viagens de cidade em cidade, aquela mulher o hospedou com Geazi, a primeira vez com água, com pão, depois
percebeu que era um santo homem de Deus e preparou um lugar para que ele pudesse ficar. Então, nós vemos assim como Eliseu para atender uma viúva, ele para também para abençoar aquela mulher que se tornou abençoadora dele, não como uma retribuição, não como algo que ela estivesse pedindo, mas como algo da parte de Deus mesmo, que havia sido preparado, ou seja, ele passou a ser cativado pelo Espírito Santo de Deus diante das situações que estavam ao seu redor. E quantas vezes nós, como discípulos, nós nos perdemos no ambiente das nossas emoções ou dos trocadilhos das nossas próprias prioridades ou até mesmo no ambiente de trabalho, tudo, e simplesmente esquecemos e deixamos de estender a mão. E foi isso que Eliseu fez. Não era uma retribuição nem um pagamento. Deus havia preparado aquela situação toda para ela ser abençoadora de Eliseu e ter aquela habilitação e de viver uma bênção que Deus tinha para ela e que ela nem imaginava e nem queria mais, né? Mas Deus tinha preparado aquela bênção para ela. E, de fato, sai a palavra da boca de Eliseu, e esse conjunto, né, de preparação, de habilitação e da vontade de Deus para a vida dela, por um projeto que talvez tinha passado o tempo ou que estava engavetado, precisava realmente da intervenção da palavra de Eliseu. E de uma maneira tão humilde, aquela mulher não queria que falasse dela ao capitão, nem ao rei, nada. Ela estava feliz com a contingência da sua própria vida, mas vem Eliseu e libera uma palavra sobre a vida dela que ela daria à luz ao seu filho. E uma obra realmente muito especial acontece, né? Por fim, aquele menino depois cresce, você vê que Eliseu passou a fazer parte do convívio daquela família sempre que ele passava por ali. Porque é através da presença do próprio Eliseu que aquele menino que havia perdido a sua vida, ele ressuscita. Então esses passos, esses caminhos vão mostrando esse crescimento mesmo, de envolvimento, de pessoalidade, sabe? E não de indiferença, que nós temos que ter mesmo diante da obra de Deus. Isso realmente seguramente faz a diferença nos nossos caminhos e faz com que as pessoas, elas nos percebam mesmo, né? Como aquela mulher pôde perceber que ali estava um homem de Deus, e isso acaba trazendo um diferencial, porque quando existe uma conexão, quando existe um sentimento, quando existe um respeito, nessa reciprocidade, vai existir também fé, vai crescer fé, e é onde uma comunidade ela passa a admirar os seus líderes, o seu pastor, e ela passa a ser tratada e curada por ele, porque ela reputa realmente como um homem de Deus. E é nisso que age o Espírito Santo. Você vê que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela nutria esse grande respaldo, respeito, admiração pelos apóstolos, e a palavra que eles traziam e o sustento espiritual que eles traziam era realmente muito consistente, né? Segue adiante o capítulo 4 com outro milagre de Eliseu em provisão para aqueles homens que estavam com ele, né? E poucos pães acabaram sendo multiplicados para mais de 100 homens. A morte foi tirada na panela, ou seja, Eliseu passou a ser uma referência que buscavam a ele, e ele abençoava no particular, no pessoal, no individual, os reis, esteve com os grandes generais e também com os seus discípulos. Então, em todas essas frentes de atuação, nós vemos o ministério de Eliseu, um ministério realmente apostólico, né? Efésios 4:11, o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vemos esse conjunto de elementos nessa visão apostólica sobre a vida de Eliseu. Mas fazendo um parênteses talvez um pouco mais longo, no capítulo 5, quando uma escrava ela é levada para trabalhar na casa do general da Síria, o Naamã, essa escrava fala para a mulher de Naamã que se ele tivesse em Israel, o Naamã, muito embora general, com tantos prêmios e conquistas ao redor do mundo para o rei da Síria, era leproso. A mulher de Naamã o convence a vir a Israel procurar Eliseu. Naamã pede autorização ao rei, traz prendas para encontrar com o profeta, mas curiosamente, diz 2 Reis 5:10, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo,
Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Meu Deus, Eliseu nem o cumprimentou. Eliseu não deu ousadia a ele por ele ser general, por seu título ou por seu cargo. Eliseu mandou um recado para ele da parte de Deus para que ele fizesse assim e assim. A indignação bateu muito forte, né, por conta daquele cargo, prepotência e soberba de Naamã. Ele disse assim: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Veja, queria uma audiência particular, não é? Achou que era realmente de grande importância diante do Deus de Israel, representado pelo profeta do Deus de Israel. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Os rios Abana e Farfar de Damasco são melhores do que todas as águas de Israel. Foi embora com indignação. Ou seja, a lepra de Naamã, muito mais do que na sua carne, ele estava enfermo e doente, corrompido nos seus valores interiores, dentro daquilo que representava um nível de relacionamento que é necessário para com o Deus de Israel. Convencido daí então Naamã por um dos seus oficiais, ele vem e mergulha naquelas águas do Jordão. Mergulhou 7 vezes, segundo a palavra de Eliseu, a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Um milagre grandioso aconteceu. Mas o que é impressionante, olhando para a questão do discipulado e esse crescimento de Eliseu, gente, é você observar que o Naamã vem dar a ele presentes e prendas e premiações, recursos, sabe? E Eliseu não aceita. Eliseu não aceita. Porque essa é uma característica desse crescimento, daquele que vive esse desenvolvimento, do seu chamado até a sua constituição. A porção que o Senhor tem para o seu ungido, para o seu servo, vem do Senhor. É esquadrinhada pelo Espírito Santo de Deus. Eliseu estava dando um exemplo a Naamã que o Deus de Israel não faz troca e nem barganha. Ele não troca a cura por benesses. Jesus não restaurou a vista do cego por nenhum outro motivo, senão por conta da vontade de Deus mesmo. De graça recebi, disseram os apóstolos em Atos 3, de graça te dou. E é nesse âmbito de crescimento, não é, que não é interesseiro, é que nós vemos o caminho dessa constituição muito especial de Eliseu. E Deus não iria deixar Eliseu de mãos abanando, porque as mesmas crises que vieram e trouxeram grande abatimento sobre Israel alcançaram também Eliseu. Você vê no capítulo 7, fome em Samaria. Eliseu estava dentro daquela casa e as mulheres, elas estavam por conta de sacrificar os próprios filhos, né? E vieram acusar Eliseu aos mandos do rei Hazael. Só que Eliseu se antecipou a eles, profetizando que o Senhor iria trazer pão à porta de Samaria e que o Senhor iria mudar aquela história de miséria, iria mudar aquela história de decadência que eles estavam vivendo, né? Eliseu disse assim no versículo 10 do capítulo 7, vai, dize-lhe certamente sararás, melhor, estou no capítulo errado aqui, desculpa, virei uma página a mais. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E falou para o capitão: você vai ver, mas você não vai comer. Então Eliseu também passou das privações que haviam na terra, mas nem por isso ele foi se aproveitar da ingenuidade ou da imaturidade espiritual ou do coração sincero até de Naamã, de querer presenteá-lo e trazer a ele ouro e prata, tudo. Mas maior do que aquele que ele podia receber era o exemplo que ele podia dar. E isso realmente é muito especial nos nossos caminhos e nessa limpeza mesmo de coração que se espera, né? E o mundo espiritual faz a leitura disso, sabe? É como o exemplo que eu me lembro agora, que Jesus lava os pés dos discípulos, sabe? Não era subserviência, era um homem que se ajoelha para lavar os pés, o próprio Senhor lavando os pés, mostrando ao Espírito Santo de Deus
como se dissesse assim: eu sou suficientemente capaz de fazer esse símbolo para que a leitura do meu coração ela possa demonstrar que não há interesse da carne, do homem, senão aquilo que possa ser recebido mesmo do Senhor no Espírito. Jesus dá aquela lição, não é? João capítulo 13, de humildade, mas muito mais ainda mostrando que se você quer ser grande, você pode se fazer humilde. Se você quer viver realmente reconhecimento, você tem que dar a mão à palmatória. E quando esse símbolo de Eliseu ele é visto, ali ele estava realmente ganhando uma aprovação grandiosa diante do Senhor. E há uma aprovação muito especial mesmo nessa porção e nesse toque que vem do Espírito de Deus. E você vai ver depois, Deus não ia deixar Eliseu de mãos abanando. Quando ele vai a Damasco, depois, porque o rei da Síria estava enfermo para morrer, ele leva uma palavra que aquele homem ia ser curado. E diz a palavra do versículo 9, 2 Reis 8, né? Que quando Eliseu chegou, eles entregaram para ele 40 camelos carregados com tudo que era bom de Damasco. Meu Deus! Veja, ele não recebe as vestes festivais e a porção que estava sobre os jumentos de Naamã, o general, mas ele recebe 40 camelos das mãos do próprio rei. A Bíblia não conta, né, o que Eliseu fez com todo aquele donativo, com toda aquela fortuna que ali estava, mas também não diz que ele não recebeu. Então, Deus tem um caminho vamos dizer, Deus é galardoador, ele tem um caminho para premiar, para honrar, para prosperar aqueles que se humilham diante do seu altar, né? Aqueles que se humilharem, esses serão exaltados. E Eliseu passa por essa marca e por esse crescimento diante dessa aprovação com o Naamã, e que nós possamos alcançar também essa grandeza em nome de Jesus, tão somente pela alegria da salvação, pela fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou encerrar por aqui e vou fazer amanhã, provavelmente, o último vídeo para encerrar essa série sobre o profeta Eliseu. Eu creio que nessas lembranças dessas histórias que você conhece bem, estão elementos que vão ser um sinal de Deus, da sua fé e daquilo que o Senhor deseja, dessa restauração e desse encorajamento para o seu ministério e para a sua vida como um todo adiante desse ano, em nome de Jesus. Fica com Deus.